Foi um vareio, foi um banho de bola, uma total e absoluta superioridade do Flamengo sobre o Corinthians no jogo da noite da terça-feira, jogo de ida, pelas quartas de final da Copa Libertadores da América, envolvendo os times com as duas maiores torcidas do Brasil. E o que a gente pode tratar sobre esse jogo e como se chegou a essa situação? Né? De que maneira esse cenário, esse quadro se estabeleceu? Vamos falar sobre tudo isso e muito mais nesse vídeo que tem o apoio, tem o patrocínio da Outsider Tours. A Outsider Tours leva você à final da Copa Libertadores. Isso mesmo, você pode comprar o pacote, pode pagar em 10 vezes, você pode conseguir um desconto de 10%. Basta entrar em contato com a Outsider. Aqui na descrição do vídeo você vai encontrar os caminhos pelo direct do Instagram, pelo site da agência ou pelo WhatsApp. Então você entra em contato, conversa com eles, diz que quer comprar o pacote, vê as condições, preço, tudo direitinho, data do embarque, data da volta, você vai ter ingresso para o jogo, vai ter tudo direitinho, hotel, passagem para Guayaquil, até agora segue Guayaquil no Equador, a final da Libertadores. E se seu time não chegar à decisão, e você falar, não quero mais viajar, risca do mapa, não quero ir para Guayaquil, meu time foi eliminado, você transforma tudo que pagou até aquele momento em crédito para uma outra viagem. E aí você pode, por exemplo, planejar a Copa do Mundo. Né? Estaremos lá em Doha, no Catar, durante o Mundial, pela Outsider Tours. Ingresso para o Jogo do Brasil, passagem aérea, hotel, tudo direitinho, bacana. E mais, você pode, por exemplo, ir à final da Liga dos Campeões na Turquia, em Istambul, no ano que vem, ou fazer uma outra viagem sem qualquer relação com o esporte. Você escolhe. O cardápio é farto. Então entre em contato com a Outsider, ela é parceira do canal, está com a gente aí no nosso trabalho aqui nas redes sociais, também no YouTube, e patrocina esse vídeo. Entre em contato. Links aqui, todos eles na descrição desse vídeo. Bem, é importante lembrar o seguinte. O Flamengo venceu 5 jogos contra o Corinthians no estádio de Itaquera. Perdeu 4, empatou 1. Esse empate, inclusive, até foi com o Jorge Jesus no comando. Foi 1-1 no Brasileirão de 2019. Um dos primeiros jogos do técnico português no comando da equipe carioca. O Flamengo aplicou a maior goleada sofrida pelo Corinthians, a maior derrota corintiana na Neoquímica Arena em Itaquera. 5-1, 2020, com o técnico Domênico Torrente. O Flamengo meteu 3-1 com o Renato Gaúcho no ano passado. Em 2018 fez 3-0, o técnico era Dorival Júnior, isso mesmo. Ganhou por 1-0 também com o Abel Braga no comando da Copa do Brasil de 2019. Aí depois o Abel se demitiu no jogo de volta, era Marcelo Salles, o Fera, quem comandava o Flamengo na vitória por 1-0 também no Rio de Janeiro, gol do Rodrigo Caio. A vitória no comando do Abel Braga na Copa do Brasil de 19 foi com o gol do Arão. Aquela com o Dorival Júnior foi 3-0, com 2 gols do Paquetá, boa partida do Vitinho. O Vitinho jogou muito bem aquele jogo. Então, o Flamengo tem um histórico muito positivo jogando em Itaquera. Aí você vai dizer, mas que coisa curiosa. Vamos pensar aqui um pouquinho. O estádio do Corinthians foi inaugurado em 2014, perto da Copa do Mundo. A recuperação financeira do Flamengo ela começa em 2013. No início, o Flamengo ainda tentando se organizar, o Flamengo perdeu jogos ali, como por exemplo tomou de 4 no jogo do Romero. Lembra? O Paraguai deitou e rolou 4-0 para o Corinthians jogando em Itaquera contra o Flamengo. Mas a partir de determinado momento, que foi justamente em 2018, com o Dorival Júnior assumindo o Flamengo na reta final do campeonato depois da demissão do Barbieri, que tinha sofrido a penúltima derrota do Flamengo naquele estádio, que eliminou o Flamengo da Copa do Brasil na semifinal para o Corinthians, que tinha um time inferior, o técnico era o Jair Ventura. Então perdeu aquele jogo e voltou a Itaquera pouco depois já com o Dorival. Meteu 3-0. O Flamengo tentava brigar pelo título brasileiro, alcançar o Palmeiras, que era o líder naquele momento. E só voltou a perder agora, com aquele gol contra do Rodinei, com um time cheio de reservas, com 2 garotos de 18 anos recém-completados no meio-campo. Então o Flamengo domina a estatística em Itaquera, aplicou a maior derrota, o 5-1 de 2020, sofrida pelo Corinthians em seu estádio. E por que isso? Porque o Flamengo se recuperou financeiramente, gente. Porque o Flamengo se estruturou. O Flamengo melhorou seu desempenho também contra o Palmeiras. Venceu, por exemplo, de forma categórica, derrubando o Mano Menezes, metendo 3 no Palmeiras em 2019. O Flamengo venceu com o Renato Gaúcho na temporada passada. O Flamengo empatou com um time cheio de garotos contra o Palmeiras do Vanderlei em 2020. Então o Flamengo passou a conseguir resultados melhores contra o Palmeiras, conseguir resultados melhores contra fora de casa, contra o Corinthians, contra o Santos, que venceu de novo esse ano na Vila Belmiro, como tinha vencido na temporada anterior. O Flamengo ter conseguido vencer jogos atuando na Vila Belmiro, o que não acontecia. O Flamengo ia lá e perdia. Isso mudou. Vencendo anos consecutivos, inclusive.
O Flamengo aplicou goleada de 4 no São Paulo no Morumbi. Aliás, irá ao Morumbi no sábado, inclusive, enfrentá-lo pelo Brasileirão. Aí não sei se com o time titular, como é que os teus técnicos vão se organizar. Isso é história para a gente falar no decorrer da semana. Mas o fato é que o Flamengo melhorou seu desempenho contra os seus ex-algozes, porque o Flamengo perdia direto para os times paulistas quando vinham atuar aqui na cidade de São Paulo, ou mesmo na cidade de Santos, aqui no litoral paulista. Isso muda por conta da recuperação financeira do Flamengo, que permite ao clube contratar bons jogadores. Cometeu erros aí em escolhas de técnicos, em trocas precipitadas, algumas contratações, mas o Flamengo com dinheiro, ele está sempre ele bate cabeça aqui e ali, mas se reorganiza e tem time forte. E aí, meu amigo, a coisa muda completamente. Por que o Corinthians não tem mais um time assim? Porque enquanto o Flamengo, a partir de 2013, começou a se reorganizar, o Corinthians caminhou na outra direção. Então o que se viu em campo foi uma disparidade técnica provocada pela queda financeira do Corinthians e sua má gestão de anos. Sendo que tem o Corinthians hoje um time que não deveria ter, porque ele é caro demais para a realidade atual do clube, mesmo com sua pujança, sua grande torcida, seu grande potencial de faturamento, e isso que o torcedor do Corinthians muitos não querem enxergar. Monta time caro, apostando que vai conseguir títulos, vitórias que vão render premiações para fechar a conta, ao invés de arrumar a casa, se estruturar para depois, com segurança e com solidez financeira, montar bons times de futebol, como hoje faz o próprio Palmeiras, que tem uma estrutura e uma organização financeira, um equilíbrio na sua economia exemplar. Então, o campo está refletindo o que se vê fora dele no balanço. Pode acontecer futebol mais fraco vencer, alguma coisa circunstancialmente, mas a diferença técnica ela é muito grande. E era para ser maior, porque o Flamengo hoje tem um time muito forte, mas ele consegue pagar, ele consegue ter esse time dentro da sua realidade financeira, inclusive vendendo jogadores para equilibrar as contas. Vendeu por isso o Gerson, vendeu agora o Arão, emprestou com compromisso de venda o Gustavo Henrique. No ano passado vendeu o Natan, jovem promessa, ainda vendeu o Natan para fazer caixa para a equipe do Red Bull Bragantino. E amanhã vai vender mais um ou outro. Por quê? Porque o Flamengo precisa fazer a roda girar, tem que fazer as coisas ser equilibradas, saídas, chegadas de jogadores. Repito, não é perfeito, comete alguns erros. Se fosse perfeito, estava dominando o futebol sul-americano totalmente. Tá? Agora, quando você vê dois times aí ficam discutindo, não, a diferença técnica é muito grande, mas tem que ser. Tem que ser, porque um se estruturou, o outro não. E repito, e esse outro, no caso, tem um time que não era para ter. Com jogadores caros, que fogem da realidade momentânea do clube, que deveria primeiro se reestruturar. Mas não existe fair play financeiro, então parte-se para o chamado doping financeiro, que é você ter um time que você não pode pagar. Em 2015, o Corinthians foi campeão brasileiro e os jogadores conviviam com atrasos salariais. Naquele mesmo ano, ele acabou liberando Emerson Sheik e Guerreiro para o Flamengo, porque o Flamengo meio que assumiu uma dívida que o Corinthians tinha com os jogadores, e aí fizeram um acordo meio que triangular ali e tal, e os jogadores foram para o Rio de Janeiro. Então isso já vem de muito tempo. E a dívida aumentando, mas a dívida do estádio, aí, não, fizemos um acordo com a Caixa para pagar uma parcela da dívida, que é vinculada à Caixa Econômica por conta do empréstimo do BNDES. Aí, joga para daqui a 2 anos, empurra para outra gestão, o outro presidente que se vire. Aí, se for do mesmo grupo que está um tempão dominando a política do clube, o que vai acontecer? Vai empurrar para mais outro, e assim vai. Essa roda viva, cara, é absurdo um clube do tamanho do Corinthians viver essa roda viva. É um absurdo. E me impressiona a maneira como boa parte da mídia de São Paulo trata com naturalidade algumas coisas meio bizarras que acontecem na gestão dos seus clubes. Não tem espírito crítico, não tem nada, só olham para o campo. Como se não tivesse problema financeiro, como se pudesse entrar em certas aventuras. Então o que nós vimos, essa diferença de time, entre os dois times, não existiria se o Corinthians mantivesse a sua, digamos assim, base, sua estrutura financeira, administrativa, o equilíbrio que ele tinha lá atrás, há mais de 10 anos, quando ganhou todos os títulos que sempre sonhou. Há 10 anos, né? Que foi de 11, 12 ali que ganhou Libertadores, ganhou antes o Brasileiro, e aí vai fazer 10 anos agora, na verdade, que ganhou até o Mundial da FIFA. Então o Corinthians, naquele momento, ele tinha uma dívida de 111 milhões de reais, totalmente controlada, uma dívida que não era elevada para o faturamento do clube, né? Tanto que na época contratou o Alexandre Pato por 15 milhões de euros, que era um valor assim inédito. Se você fizer a atualização financeira, esses 15 vão virar muito mais, né? Porque mesmo sendo euro, você vai ter uma variação aí. Isso já faz muito tempo, é uma década, né, praticamente. Ele foi contratado no começo de 2013, o Alexandre Pato. Então o que nós estamos vendo é o quê? Um Corinthians que se afunda nas finanças, que ainda assim monta um time mais forte do que poderia e não consegue competir. Então qual o caminho? O caminho, meu amigo, é
se reestruturar para poder ser competitivo. Senão você vai viver de espasmos. De repente vai lá no Rio, consegue um 2-0, se classifica, mas vai bater cabeça na frente, porque não tem jeito, gente. Não tem jeito, você consegue avançar aqui e ali, mas vai sempre tropeçar nesses problemas. São Paulo vive a mesma realidade, o Santos também tem problemas parecidos, só o Palmeiras que não. Então, o que se viu nesse jogo foi uma superioridade de um time de futebol que pertence a um clube que se estruturou, se organizou, se preparou para aquilo. E eu acho que esse modelo ele precisa ser repetido em mais clubes, isso é preciso ser mais discutido e enfrentado, encarado. Não adianta ficar encontrando respostas técnicas, táticas, quando você tem uma diferença técnica entre os dois elencos, que reflete apenas a diferença hoje de faturamento e o poderio de cada um no campo dos investimentos no time de futebol. E, obviamente, o Corinthians tem potencial para faturar tanto quanto o Flamengo. Se o Flamengo tem uma torcida mais nacional e mais numerosa, o Corinthians também tem uma torcida imensa e concentrada em grande parte no estado mais rico do Brasil, que é São Paulo. Então o potencial de faturamento do Corinthians não deve nada ao Flamengo, se bem estruturado, equilibrado e trabalhando para estar ali num outro patamar. Mas o Corinthians vive sempre, sempre damos já há algum tempo, essa roda viva, de vender o jantar para pagar o almoço, ou vender o almoço para pagar o jantar, e se bobear fica sem almoço e sem jantar. Bem, esse vídeo tem o patrocínio da Outsider Tours, você já viu no começo do vídeo, eu repito aqui, links na descrição do vídeo para o WhatsApp, para o Instagram e também para o site da Outsider Tours que leva você à final da Libertadores. Se o seu time não se classificar e você desistir de ir até o palco da final, até agora confirmada a cidade equatoriana de Guayaquil, você pura e simplesmente desiste e a grana que você pagou será convertida, transformada em crédito para uma outra viagem. Então entre em contato com o pessoal da Outsider e não esqueça de avisar eles que você é seguidor do Mauro César nas redes sociais, ou inscrito aqui no canal, que acompanha nossos vídeos e lives. Isso vai valer para você 10% de desconto. Então esse recado é importante. Todos os destaques que você viu passando aqui durante esse vídeo, você tem aqui os respectivos links na descrição do vídeo. Curso online de jornalismo esportivo, use 360 com os produtos do canal, clube de membros, participe do clube de membros, apoie o canal de cortes, faça a inscrição, lá você encontra o melhor das nossas lives, blog do Mauro César, lá no All Sport, textos todos os dias sobre futebol e live nós teremos nesse sábado, depois da partida entre São Paulo e Flamengo, que jogo é às 8h30, então lá pelas 10h40 da noite estaremos chegando para bater um papo sobre essa partida válida pelo Campeonato Brasileiro. É isso e saudações!